Vamos falar de condomínio? Uma delícia, nosso bate-papo aí semanal. Vocês sabem, quem está chegando agora, a gente gosta de conversar sempre sobre condomínio. Na verdade, essas nossas lives servem como uma verdadeira mentoria coletiva. Eu acredito, estava refletindo ontem, né, vendo algumas palestras, enfim, o quanto eu acredito no modelo que traz muito valor para a nossa advocacia, que é exatamente quando a gente foca não somente no direito material, né? Eu estava até fazendo uma reflexão da minha própria vida, do quanto, o que tem me trazido realmente resultados, sabe? Dentro aí da área de condomínios. Aquilo que eu sempre falo para vocês, realmente o direito material é o nosso feijão com arroz, é o nosso básico. Mas infelizmente ele não é o suficiente. Cada dia eu tenho mais certeza disso, e eu acho isso que até vale para todas as áreas do direito, sabe? Realmente o direito material é uma pontinha no oceano. Então, tendo o privilégio de acompanhar tantos alunos, né, mentorados, colegas, porque acaba que independente de quem de ser aluno ou não, a gente acaba tendo muito contato com muitos colegas, seja por direct, por mensagem no WhatsApp, vocês sabem que eu respondo todo mundo que manda mensagem, porque eu também aprendo muito com as dificuldades que vocês enfrentam. Então, cada dia mais eu vou ratificar, assim, cada dia mais eu entendo o quanto outras habilidades fazem diferença na nossa advocacia, né? E ainda falando de condomínios, com esse julgamento aí que a gente teve sobre a questão do aluguel por temporada, enfim, e tantos colegas, tantas pessoas, tantos professores, tantos doutrinadores falando sobre tudo isso, e eu ainda fico refletindo, né? Parei para pensar. Eu falei, poxa, será que uma discussão doutrinária, uma discussão realmente profunda sobre os institutos do direito condominial, sobre o direito de propriedade, será que a gente precisa entrar tão profundo numa camada para que isso faça diferença na nossa advocacia? Isso vai trazer clientes, isso vai fazer com que o nosso contrato, o nosso relacionamento, né, com os nossos clientes faça muita diferença. Eu digo, gente, não sobre a importância do tema, porque olha, né, a gente está aguardando isso há muito tempo. Assim como a gente aguardou anos, realmente o julgado do STJ, do STF sobre o tema 492, sobre as associações, muito mais relevante, porque teve efeito erga omnes e tal. E a gente, na verdade, tem um precedente com essa questão do aluguel por temporada. Então, esse não é o objetivo da nossa live, claro, mas eu só estava refletindo exatamente sobre o quanto, às vezes, nós, advogados, que a gente gosta, né, a gente estuda, faz uma faculdade muito densa, e tem que ser, né, a gente estuda muito, a gente tem que aprender na faculdade todas as correntes, a gente tem que pensar criticamente, mas isso necessariamente, se a gente se mantiver só nesse mesmo pensamento, sabe, não, vamos analisar todos os institutos, vamos ver qual a repercussão no mundo jurídico disso tudo, será que é isso que nesse momento vai trazer clientes pra gente? Que na verdade traz muito valor para a nossa advocacia? O que mais que a gente deve ter, né? E trazendo isso para o universo de condomínios, eu percebo isso. Muitos que ainda focam totalmente na teoria, no direito material, somente na discussão doutrinária. A gente tem que acompanhar tudo, temos que acompanhar todos os precedentes, a gente tem que saber o que os nossos tribunais pensam. Vocês sabem que inclusive eu falo isso dentro do curso, né? Condomínio na prática, que antes até de eu ir na doutrina, sempre o precedente, sempre buscar o entendimento do tribunal da sua cidade, porque muitas vezes não vai chegar a um tribunal superior, né? Na maior parte das vezes, a gente nem quer que chegue. Na verdade, a gente quer, inclusive, evitar o judiciário. A gente tem essa visão, né, de que a advocacia de condomínios hoje, a tua atuação em condomínio, que vai muito além do direito material, muito além do direito condominial, que ele se dê essencialmente fora do judiciário também, né? Então, só pra gente conversar, começar o nosso bate-papo. Gente, bom dia!
Então, assim, nas nossas lives, no nosso bate-papo aqui, a gente busca falar de casos em concreto, a gente busca conversar sobre o dia a dia mesmo da advocacia, desenvolver as outras ferramentas, né? Inclusive falar de vendas, falar de prospecção, falar de clientes, de entender a necessidade do cliente, de entender o universo de condomínios que está acontecendo aqui fora, né, na prática. O perfil dos condomínios, como a gente se adequa nesse universo, quais são as áreas de atuação que a gente tem. Será que é só a advocacia mesmo, aquela que a gente está acostumada de atuar no judiciário, enfim, de uma advocacia tradicional? O que mais a gente tem de oportunidade? E os assuntos que a gente vai abordando, eu sempre gosto também baseado no momento, né, na utilidade desse assunto para esse momento, dentro do universo de condomínios. E aí a gente está falando esse tempo inteiro. Pessoal, vamos colocar o dedinho no coração para avisar outros colegas, síndicos, enfim, interessados na área de condomínio para vir participar com a gente. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Na verdade, a gente vai dar continuidade. Por que esse assunto, né? Porque que enquanto a gente troca dúvidas, enfim, vocês trazem os casos de vocês também para a gente conversar, a gente vai falando da vida financeira do condomínio. Porque justamente essa conexão com esse assunto, com a perspectiva do condomínio, dentro do que está acontecendo ali com o síndico, o que ele está vivendo, o momento que ele está vivendo dentro do condomínio, isso não está acontecendo aqui na teoria, né? Então, o que eu busco trazer é sempre uma experiência prática, uma utilidade, né, para você do que realmente nesse momento a gente pode se ligar para levar valor para o nosso cliente, para o nosso prospecto, para os contratos que a gente tem. Então, esse assunto financeiro a gente começou a falar na nossa outra live, né? Mas a gente não terminou. A gente não terminou, é impossível, inclusive, esgotar, e a gente nem vai esgotar nessa live. Mas com foco aí na prestação de contas. Bora colocar aqui, então? Só vou deixar um tema fixo. Vida financeira. Não, vamos lá. Financeiro. Vou botar assim. Financeiro. O som tá bom, gente? Bom dia, Ritinha. Bom dia, Bela. Bom dia, Sirlene. Financeiro do condomínio. Vejam se o som tá bom. Financeiro do condomínio. Bora botar, né? Prestação de contas. Porque a gente começou a falar na nossa live de segunda-feira, prestação. A gente começou a falar exatamente sobre a dificuldade e a importância, a relevância desse tema, né? A gente também vem falando que a prestação de contas do síndico ela não se dá só na AGO, a gente sabe disso, né? Ela realmente tem que acontecer pelo menos uma vez ao ano, mas não é só na AGO. Então, e justamente nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está com dificuldade de realizar assembleias, de que forma a gente pode aconselhar, que a gente pode orientar, que a gente pode acompanhar a vida do condomínio até para ajudar com que a pressão, né, do síndico no assunto que é tão relevante, né? Se tem uma coisa que é relevante no condomínio também é a parte financeira, porque gera muita desconfiança, né? A gente sabe que o síndico ele tem mais ou menos esse rótulo, né? Assim como o político, não, o síndico, será que o síndico está fazendo coisa errada? Deveria ser o contrário, né? Deixa eu só abrir aqui a porta um pouquinho. Gente, estava chovendo tanto aqui em Salvador, chovendo pra caramba, mas aí de repente passa a chuva e fica um bafo. Top o tema. Ontem um síndico, bom dia Carlos, um síndico me procurou porque iria mudar e não queria continuar, não estava lembrando de sua responsabilidade nesse aspecto, ou seja, isso às vezes acontece, excelente que o Carlos está dizendo. Muita gente não quer continuar como síndica, não gosta, tem uma experiência que não é legal, ou por qualquer outro motivo, né? Mas às vezes até quer renunciar mesmo, não dá isso aqui pra mim, não quero. Mas esquece que tem a obrigação de prestar contas, né? Você não pode só sair e as contas estão ali, qualquer coisa, tirem dúvidas. Então, na verdade, ele tem que prestar contas também, né? Lembrando que mesmo que ele saia, que ele renuncie, ele responde aí pelas suas contas por 5 anos. E se ele não presta contas, o que pode acontecer, gente? Sofrer uma ação, né? Exigindo contas, o condomínio exigindo contas do síndico. E isso não é legal, né?
Ou seja, você sofreu uma prestação de contas, né? O próprio condomínio movendo uma ação exigindo contas do síndico ou do ex-síndico. E isso não é legal. Sem falar que se ele se negar a prestar contas também, o condomínio pode sim contratar uma auditoria, isso pode recair sobre ele, um reembolso desse custo, porque ele saiu e deixou toda a vida financeira do condomínio para lá, né? Então é muito relevante esse tema. Bom dia, Nínia. E aí, pessoal, a gente tem falado sobre isso na live passada. A gente chegou a falar de alguns itens da prestação de contas. A gente falando realmente do momento da GO, mas não somente na GO. Tudo isso que a gente vai falar hoje, que a gente vai dar continuidade. Se o síndico, né, se o administrador, enfim, se o condomínio, nesse momento, ele está optando ainda em não realizar assembleias, esse é o detalhe desse nosso bate-papo. Mesmo que ele não esteja realizando assembleias, como ele leva essas informações para o condomínio? Essas informações têm que chegar no condomínio. Então a gente tem falado sobre isso, né? Mesmo que o síndico não faça assembleia, ele deve exortar, sim, vamos lá, que o conselho participe, que o conselho emita parecer, que o conselho analise as contas. Ah, Andréia, isso é muito legal, mas a gente sabe que ninguém não está nem aí nesse momento, ninguém quer analisar contas, não quer dar parecer. O síndico também, ele pode, se ele perceber uma omissão do conselho, que é uma outra situação, ele pode chamar outros moradores, convocar outros moradores, né, para que o faça. Sim, ele pode inclusive, através dos comunicados, sempre, né, informar que as contas estão à disposição de todos, que cada condômino utilize seu login e senha para acessar o site da administradora, em que constam todos os extratos financeiros, os balancetes analíticos, sintéticos, os extratos anuais realmente, né, consolidados, que você vê todos os números, e que também as pastas físicas estão à disposição na administração. E que, inclusive, se houver necessidade, a administração, o síndico, podem auxiliar caso qualquer pessoa tenha dificuldade. Só que aí que a gente vai dar continuidade hoje a essa conversa. Quais são as outras informações que o síndico pode prestar fora da assembleia e na assembleia de prestação de contas? Certo? É isso que a gente vai conversar. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Vocês sabem que esse bate-papo é um bate-papo interativo. É, na verdade, uma mentoria coletiva que a gente participa. E eu aprendo muito com vocês, com a experiência também de tudo que está acontecendo aí no campo de batalha, com vocês também. Vamos ver aqui. Nem lembrava do prazo de responsabilidade. Exato, Carlos. E o seguinte, né? Não é só a prestação de contas. Eu sempre falo com vocês, o que envolve a prestação de contas é um trabalho todo preventivo, anual. Ou seja, o síndico tem que ter tudo arquivado. Ele tem que ter toda a sua administração, o exercício, o tempo que ele passou, que ele geriu, e que esse resumo vai ser apresentado na Assembleia de Prestação de Contas, claro, mas isso por trás tem toda uma organização dele, com os documentos na nuvem, com os comprovantes, com as planilhas, com todas as obras que foram realizadas, as despesas, os processos, tudo isso, né, que antigamente, quando eu comecei a ser síndica, gente, eu não tinha mais onde guardar tanto papel. Eram caixas e caixas e caixas de balancete. Eu gastava um dinheiro com papel, com muita coisa, eu não tinha mais onde guardar. Eu começava a pedir para parentes, eu guardava aquelas caixas mesmo de maço de xerox, sabe? Muito tempo, até realmente a gente começar a escanear. Pense aí, 14 anos atrás, né? Até a gente começar a escanear hoje qualquer gestão, qualquer advocacia, qualquer serviço de cobrança, né? Qualquer consultoria a qualquer tipo de clientes que eu tenha relacionado a condomínios que gerem contratos, que gerem responsabilidade minha, ou como síndica, ou como consultora, ou como assessoria jurídica, tudo arquivado, gente. Tudo arquivado, tá? Isso inclusive na cobrança. Né? Você tem que se resguardar, inclusive assim, da cobrança que você realizou esse mês,
arquivar os e-mails, toda a documentação que você mandou, provando que você realmente realizou a cobrança. Por quê? O que a gente já viu? O que a gente já viu, e eu acho que muitos sabem disso, a gente já vai voltar para o tema. Quantos e quantos colegas que trabalham com carteira de cobrança são substituídos quando muda a gestão do condomínio por outro colega advogado, né? E os seus mandatos são, eles são revogados, né? Enfim, e outro colega assume essas ações. Então, existe sim a questão da gente reter os honorários, ter que receber, ter direito a receber, porque você atuou realmente até aquela determinada fase do processo? Claro que sim. Então, tem que ter tudo arquivado, inclusive a cobrança que você realizou até ali, né? Porque isso pode fazer muita diferença na hora, inclusive dessa troca, dessa substituição que todos nós estamos sujeitos, certo? Tem síndico, a Rita está dizendo, tem síndico que presta contas, mas é aquele síndico que nunca fez tomada de preços. Às vezes um gasto exorbitante, os condomínios não querem nem saber. Então a gente vai dar continuidade a esses itens, Rita, muito, muito bem lembrado. E a gente vai falar sobre isso também, tá? A Lenínia está dizendo, exatamente o fato da pandemia ou qualquer outra coisa não isenta a responsabilidade de prestar contas, que inclusive deve ser mensalmente. Exatamente, eu digo que o síndico, ele diariamente ele está ali tendo atos de gestão e ele responde por todos esses atos, né? Então, todos os dias que ele paga contas, que ele toma decisões a respeito de realização de obras, ele está sujeito, é um tipo de prestação de contas, né? Você presta contas, não é contas dos seus atos de gestão, né? De tudo aquilo que você fez, se foi legítimo, se foi regular, o que você fez, porque você está cuidando realmente daquilo que não é seu, né? Daquilo que é patrimônio alheio. Então, a gente vai começar a continuar. Bom dia, Flávio, tudo bem? A gente vai dar continuidade. Então, a gente falou, olha, vamos relembrar da prestação de contas. A gente já conversou aqui que independente de fazer assembleia ou não, o síndico ele tem que fazer comunicação, ele tem que informar os condôminos, ele tem que demonstrar que mesmo que não esteja realizando assembleia, ele está fazendo a sua parte e ele está agindo com transparência, com lisura na sua gestão. Certo? Se o conselho estiver atuando, ótimo. Se ele não tiver, alguém pode fazer esse papel em algum momento, né? O que é muito importante é que o síndico não seja realmente um lobo solitário nisso tudo e que as pessoas se envolvam um pouco mais. E isso também se faz com uma comunicação assertiva. Até aqui tudo bem. E aí a gente falou, então, entrando mesmo no assunto prestação de contas, a gente falou, né, quais são os itens que devem constar numa prestação de contas. Eu compartilhei com vocês que eu nunca tive completa dificuldade ou problemas numa prestação de conta por conta de ausência de informações. Muito pelo contrário, eu acho que isso é uma das marcas assim, do meu trabalho. Independente se o condomínio é complicado, se tem forte oposição, se mesmo como consultora, né, ou como síndica, independente se o condomínio é um perfil econômico, que as pessoas não entendem muito de gestão, se é um perfil mais alto, se tem, como eu disse, né, oposição, se tem aquela pressão social, a prestação de contas, ela é um marco. Ela é um marco, sabe? E eu acho que você, o síndico, a gestão do condomínio, quando presta contas numa assembleia, a sua AGO, ela ratifica a sua gestão transparente. Então, esse é um dos grandes fortes, eu digo que é um dos grandes segredos de uma gestão condominial. É uma prestação de contas realizada realmente de forma excelente, com muita transparência, né, de forma técnica. E a gente sabe que nem todo síndico sabe prestar contas. A gente sabe que muitos síndicos usam da ajuda de administradoras, né? A administradora, ela envia, como a gente falou, eu até postei sobre isso, envia aquela prestação de contas anual, certo? E que tem os números lá, vamos dizer, aquele nosso exemplo lá da previsão orçamentária ser de 40 mil, vamos dizer, de 100 mil reais, vamos lá, 90 mil, condomínio maior, previsão orçamentária de 90 mil, de 100 mil. Aí a administradora traz aquele extrato anual, né, com gráficos, com tudo, bem visual, mas coloca lá o número, olha,
entrada de receitas, 1.200.000. Despesas, 1.500.000. Como eu tenho dito, isso não ajuda o entendimento do condomínio. Isso daqui não é prestação de contas, tá? Você está trazendo o final da prestação de contas. Esse daqui deve ser o último slide, né? A última apresentação é você sintetizar tudo que você demonstrou. Mas eu quero saber o que aconteceu mesmo, né? O que você tem a me falar mais? E aí alguns colegas até falaram, Andréia, existem prestações de conta muito visuais, usando gráficos, usando demonstrativos. Gente, é claro, né? Essas prestações de contas, todas as assembleias, na verdade. Eu falo isso muito dentro do curso Condomínio na Prática. A assembleia é um ato formal, solene, mesmo que seja simples, que você até leve um item do edital para falar, para deliberar, não deve perder o caráter, sabe, de ser um ato solene. Então, eu vejo muitos condomínios que erram nisso, né, ao meu ver, se expõem, porque, não, vamos lá, gente, olha só, tá aqui, ó, coloquei o comunicado no elevador, daqui a 8 dias a gente vai se encontrar ali embaixo, na frente do salão de festa, ali no pátio mesmo, pra gente fazer uma assembleia rápida, sem um mínimo de formalidade, né, sem uma apresentação, sem realmente usar, né, dos meios visuais, uma apresentação em PowerPoint, usar slides, ter um retroprojetor, usar mesmo... para que o microfone, André? Para gravar, ter uma gravação melhor em áudio da Assembleia, que pode ajudar. Então eu não abro mão disso, sabe? Abro mão de outras coisas, tipo envio de correspondência física, postal mesmo, papel. Isso é algo que, a meu ver, é arcaico, salvo em condomínios com perfil muito especial, que tem pessoas mais idosas e que tal, que você pode, de forma alternativa, mandar cartinha. Mas mesmo assim, fixar as convocações, né, em locais de grande circulação do condomínio, nas áreas comuns, na portaria, implantar essa cultura nas assembleias, já dizer, olha gente, a gente vai acabar com o papel, a gente vai substituir isso. Ainda tem gente que usa AR, né? O custo com o envio postal de um condomínio é muito alto. Quando a gente usa de mecanismo de envio postal com AR, com papel, e muitas vezes a pessoa nem recebe, não está mais naquele endereço, enfim. Tem outros meios seguros, formais, para substituir isso. Mas bora voltar. A gente falou sobre o feijão com arroz da prestação de contas, né? Bora relembrar. Então, prestar contas, a gente presta contas. Quando a gente fala de prestar contas, a gente está falando de receitas e despesas. A gente está falando que a cota do condomínio, ela é composta, né, justamente pela junção daquelas despesas mensais do condomínio ordinárias, né? Ordinárias porque são aquelas que naquele momento o condomínio síndico, ele entende que elas se repetem, né? Não, às vezes nem todos os meses, mas elas acontecem dentro de um período regular no condomínio. Não necessariamente ela se repete todo mês, né? Porque, por exemplo, às vezes o esgotamento das galerias, né, de um condomínio não é necessário ser feito mensal. Geralmente em até 6 meses. Existe lei municipal que regula isso melhor em cada cidade, né? Mas geralmente de 4 a 6 meses é uma obrigação legal. Ela não acontece, não é certo que ela aconteça pelo menos 2 a 3 vezes no ano, mesmo que ela não seja mensal, ou seja, é uma despesa ordinária que deve estar prevista. E aí o que a gente faz? Isso já é um outro assunto, né? Que é montar uma previsão orçamentária. Você pega aquele número de vezes que aquela despesa se repete no ano, pelo menos, e divide por 12 meses, né? Nos avos dos anos, em 12 avos. E ali vai ficar aquele valor previsto ali na previsão orçamentária, você já fazendo a arrecadação mensal daquela despesa ordinária, mas que não vai acontecer todo mês, ela não vai ser realizada, mas ela já está prevista e a gente precisa arrecadar esse valor, né? Qual a outra opção? Arrecadar 3 vezes no ano, só que aí você vai ter, né, o valor aumentado naquele mês. E às vezes você pode ter uma outra urgência, né? Você pode ter uma urgência, você pode ter uma outra despesa necessária. Então o ideal é que tudo aquilo que você tem certeza que vai acontecer no ano, você já botar dentro de uma previsão orçamentária, né?
Então, esse também é um assunto, gente, que infelizmente nem todos sabem fazer uma boa previsão orçamentária, fazer um planejamento anual, tá? Isso aqui dá uma aula, também dá um curso, né? Mas a gente vai pincelando esses assuntos com vocês. Então, e como fazer com a convenção que prevê o envio postal e com a AR? Não haveria margem para uma futura impugnação na AGE e na GO? Então, Flávio, isso é bem comum, né? Que às vezes algumas convenções tragam esse envio de postagem com a AR. Claro que a convenção, ela é, na verdade, a mãe, né? Ela que manda, o que reza a convenção. E aí você não pode, com um quórum simples, deliberar sobre esse assunto. Uma das possibilidades que você tem para isso que deve ser uma alteração da convenção, se tiver literal, que seja com envio postal, o que é bastante comum, é você trabalhar com quórum, né, permanente para esse assunto. Você trabalhar com essa possibilidade de uma convocação, né, e para poder regulamentar, demonstrando que isso gera um custo muito alto, e aí você já deixa a data para nova convocação, né, sobre esse tema, para você conseguir aqueles itens ali, conseguir os votos que não foram suficientes para alterar a convenção. É uma barreira sim, Flávio, tá? É uma barreira sim, mas eu nunca deixei de fazer nenhum condomínio que prevê, a gente sempre usa dessa forma. É uma das primeiras coisas que eu vejo, porque principalmente quando você demonstra, vamos dizer, olha, no início do condomínio, não é de bom tom que você troque isso, né? Por quê? Porque é um condomínio que ainda está sendo implantado. A gente sabe que o condomínio em implantação, ele é um neném, né? Nascendo, as pessoas ainda estão se acostumando com aquela vida condominial. Ou seja, em um exercício ou dois, né, você já consegue apurar o custo, esse impacto que isso gera, né, para o condomínio. E aí você começa a mudar. Como também tem muitas pessoas que ainda não moram, ainda tem muitas unidades em estoque. Então, não é um meio que você deve tirar, por exemplo, um condomínio novo que estipula, que ainda vem só com essa forma tradicional de envio postal, né? Não é legal que isso seja feito no primeiro momento, se realmente vier dessa forma. Eu acho que as novas convenções, elas já vêm até melhor, né? Mas, justamente depois que o condomínio conhece que se gasta R$1.500 por ano só com carta, com a R, ou R$2.000, ou enfim, e que esse valor pode ser usado em benefício do condomínio para uma outra coisa, aí as pessoas começam a entender, e que o condomínio tem uma boa, ele tem uma boa comunicação, aí realmente você consegue fazer. Então é uma forma, tá, de você deixar esse item aberto, com uma convocação certa, ser realizada no dia tal, para ter essas assinaturas, e aí vale procurações, enfim, tudo aquilo seguindo bem a convenção. Exatamente, alteração. Muito comum as convenções serem ultrapassadas, bem comum sim, mas eu acho que é um custo que realmente é desnecessário, tá? Aí acaba, sabe o que acontece? Como custa muito fazer uma assembleia, porque tem todo esse aparato, tem que mandar, gasta-se muito com envio postal, muito mesmo. Aí acaba que o condomínio não realiza tantas assembleias porque o custo é muito alto. Então tudo isso, com muita conscientização, a gente vai passando nas assembleias, após um exercício, na nossa prestação de contas. Olha, gente, olha quanto a gente gastou com envio postal. É sempre assim que a gente consegue mudar, tá? Então a gente estava falando, olha, você sabe aquela canequinha antiga? Eu tenho um monte de caneca, gente, mas essa aqui é a melhor, ela conserva. Eu acho que ela tem uma cerâmica assim, mas ela conserva o café, a temperatura do café, que é impressionante. Então, gente, a gente estava falando que na verdade, a prestação de contas, a demonstração das receitas e despesas, né? Porque a cota condominial, ela é formada por aquelas despesas mensais ordinárias, assim que a gente começou a falar, e você espera receber também de receita exatamente aqueles 40 mil, né, que é a soma das despesas, você espera receber os 40 mil de receita, e nem sempre isso acontece. Ou seja, você demonstra mensalmente quanto foi as suas despesas naquele mês,
Ah, gastei 40 mil, olha, gastamos 39, gastamos 38. O porquê? Porque esse mês a gente não teve essa despesa que estava lá prevista como ordinária, mas a gente não teve esse custo. E a gente teve tanto de receita, né? E aquilo que ultrapassou a receita, a gente também justifica. Então, receitas e despesas, demonstrando qualquer aumento ou diminuição, tanto das despesas como das receitas. A gente falou, como que aumenta a receita? A gente falou na live de segunda-feira. Eu tô passando mais rápido essa parte, porque a gente já falou. Não, olha, houve o ingresso de acordo judicial, a gente teve um extra esse mês, né? Olha, mês passado a gente teve um aumento de despesa de 30%, porque houve um reparo emergencial, um reparo necessário. A gente precisou fazer, né, refazer a casa de bombas, a gente precisou comprar vários itens para consertar a esteira, o ar-condicionado parou, teve que ser feito um outro reparo, ou seja, tudo aquilo que destoa daquele valor que estava originalmente previsto, é bom que seja demonstrado numa prestação de contas e não você pegar só números anuais, né? E aí, para quem até sugeriu, Andréia, hoje tem plataformas que fazem esse fluxo de caixa, que demonstra, gente, mesmo que se use essa plataforma, se o síndico não conhecer tudo o que aconteceu dentro do mês, no seu exercício, se esse conhecimento ele não for visceral, olha, não, tudo bem, aqui está dizendo que você gastou tanto e está classificado com obras, mas o que foi que aconteceu aqui? Mesmo que você use de recursos visuais para melhorar a visualização do condômino, não substitui o entendimento, né, a explicação, o feedback que o síndico vai dar lá na hora que ele for perguntado de qualquer assunto, sendo na assembleia ou não. Vamos lá, a Rosiana, bom dia, tudo bem? Para consubstanciar a ação de exigir prestação de contas, é suficiente apenas anexar a solicitação prévia por meio da solicitação a qual o síndico não atendeu? Sim, acredito que sim. O que ela está perguntando, olha, vão entrar com uma ação de exigindo contas do síndico, né? Primeiro ponto que a gente deve verificar, o prazo anual, né, que reza a convenção, que a gente sabe que a grande diferença da prestação da AGO para as outras assembleias não são só os assuntos, principalmente o marco temporal. É a única assembleia que tem um marco temporal. Eu sigo essa linha de pensamento, como o Dr. Flávio Tartucci fala, né? É a única que tem um marco temporal, ela tem um período certo do ano para acontecer. Ou seja, dentro daquele período certo, aí a gente vai falar de pandemia, ele não prestou contas. É um indício. Só que a gente tem que levar em consideração a pandemia, certo? A pandemia. Ele não prestou contas por conta da pandemia. Aí outra coisa, Rosiana, olha, ele não convocou a assembleia, mas a gente também está pedindo informações a ele e ele não está prestando. Aí a gente começa a ver algum problema. É isso que a gente tem falado, gente. Prestação de contas não é somente por assembleia. Se você mandou um e-mail para o síndico, se vocês notificaram, um simples e-mail, colocou isso no livro de ocorrência, pedindo acesso, né, aos balancetes, vocês não estão tendo acesso. Tem condomínio que está relatando que não está tendo acesso nem da administradora e nem do síndico. Nem da administradora e nem do síndico. Certo? E aí, gente, avaliar o polo passivo, né? Porque o síndico vai dizer que a administradora que não tá, a administradora diz que não tá fazendo. Então, se você tem uma administradora no condomínio também, avalia colocar aí o polo passivo, né? Avaliar o síndico e a administradora que também tá negando informações, tá? Exigindo contas. Então, essas solicitações não respondidas, o marco legal, ou seja, já são 2 anos que se passou e ele realmente não prestou contas, né? Agora, se for só a falta de convocação, eu levaria em consideração não fazer, tá? Por quê? Olha, ele não está convocando, mas o que a gente pergunta, ele está mandando por e-mail, as pastas estão na administração, todos têm acesso. Aí eu acho que nesse momento não, sabe, avaliar
se nessa situação vale a pena entrar com uma ação de exigir contas, porque ele vai dizer, não, eu estou prestando contas, mas a gente só não está convocando a assembleia pela questão da saúde coletiva, tá? Então, isso é muito importante. Oi, Denise, bom dia. É o síndico, no seu entender? Não, com certeza, o síndico é que responde pelas contas, mas você compreende que se houver, nesse caso, a dificuldade real de acesso, isso tem que ser avaliado? O síndico é o polo ativo, sim, né? O síndico é o polo passivo, sim, mas existe uma responsabilidade ali concorrente da administradora de prestar informações, contas. A gente tem relatos de pessoas que não têm acesso. Não tem acesso. Aí o que o síndico tem que fazer? O síndico é que, como ele responde, né? Como ele responde, o síndico é que tem que trocar a empresa, tem que notificar, tem que tomar as providências, né? Sem dúvida, Flávio. A responsabilidade legal é do síndico e não da administradora. Mas o que eu quero dizer é que a administradora que administra as contas financeiras do condomínio, em caso de não haver a prestação de contas também da administradora, né, não manda os balancetes, não confecciona, o que o síndico deve fazer? O síndico deve exigir isso também. E, diante do caso a caso, avaliar, sim, dentro de uma ação, né, expondo essa questão e por que a administradora está arrolada. Por que a administradora está arrolada, né? Porque ela pode estar contribuindo de alguma forma, né, com essa omissão do síndico. Às vezes você faz um pedido alternativo, né? Você coloca exibição de documentos pela administradora, né? Então, dentro de uma mesma ação você pede, né, a exibição de documentos por conta da administradora e exigindo contas do síndico, desde que a administradora exiba documentos, por exemplo. A gente já fiz ação assim. Vamos lá. Então, gente, a gente falou vamos voltar aqui. A gente falou aqui de receitas e despesas aumentadas ou diminutas, né? Isso tem que ser demonstrado. Cuidado com essa prestação de contas anual, prestação de contas enviada pela administradora, e que o síndico fica vendido. O síndico fica vendido e o advogado que o assessora também. Então, olha, não, tudo bem, aqui o condomínio sempre a administradora manda o extrato e a gente faz a apresentação. Vem até um preposto da administradora prestar contas. Gente, como isso é comum. Quem presta contas não é o síndico, é o preposto da administradora, e o síndico fica ali só na reserva, tá? Isso eu acho bem delicado também. O ideal é que o síndico conte com a tua expertise para que ele consiga, que ele desenvolva, que ele saiba prestar contas, tá? Então, receitas e despesas aumentadas e diminutas, a gente sabe que quando eventualmente você não recebe aquela receita que você espera, por trás disso tudo tem o quê? A inadimplência, né? A gente chegou até nesse ponto na nossa assembleia anterior. Então, esse é o segundo ponto. Que seja demonstrado, além de receitas e despesas, extrato, fechamento dos saldos, também o comportamento da inadimplência dentro daquele exercício. Então, eu faço gráficos mesmo, né? Então, a gente faz, olha, no primeiro trimestre, olha aqui o anual, como que é o comportamento do nosso condomínio. Sempre quando chega outubro, novembro e dezembro, que as pessoas, na verdade, começam a receber 13º, é o período que a gente menos deixa de arrecadar. Olha, no período de baixa temporada, geralmente, olha, com o passar dos anos, a gente está vendo que essa postura se mantém. A gente sempre consegue manter ali o percentual de inadimplência menor. Ah, Andréia, a gente tem garantidora, tá? Não tem inadimplência no condomínio, inadimplência zero, mas da mesma forma, tem que ser feito um relatório, prestação de contas em relação a isso, né? Quando a garantidora entrou, como que foi feito esses repasses, como que esses condôminos estão recebendo essa informação da garantidora. Enfim, eu também acho que essa é uma questão que tem que ser analisada com muita calma, né? Porque quando muitos condomínios têm empresas sérias hoje no mercado, graças a Deus, mas assim, o condomínio ele fica completamente sem informação, né? Do que está acontecendo, de como os condôminos estão sendo cobrados, como é que está sendo feito isso, porque ele cedeu o crédito ali, ele recebe aquela previsão orçamentária na integralidade, só que não impede do síndico saber quanto é que está a sua inadimplência mensal,
dentro do mês. Gente, vamos lá, né? Vamos lá. Não quer dizer que a inadimplência é zero, né? Se o síndico recebe a antecipação da receita da garantidora e ele deixa de se ligar na sua inadimplência mensal dentro do mês, se o momento que ele precisa tirar a garantidora é uma verdadeira catástrofe no condomínio, porque a inadimplência está 60%, 40%. E aí fica aquela ilusão que porque a garantidora ela antecipa essa receita que não tem inadimplência. Mentira! Ou seja, na prestação de contas, com garantidora ou sem garantidora, o síndico tem que demonstrar que tantas unidades dentro do mês não pagaram a cota do condomínio. E a garantidora ela tá antecipando, mas olha, a gente continua com uma dificuldade de 30% dos condôminos não conseguirem cumprir as suas obrigações dentro do mês. Não, o síndico não pode perder essa informação e essa preocupação e prestar essa informação à Assembleia, né? Porque, como eu disse, acaba você ficando viciada em receber o dinheiro, né? E essas pessoas vão pagar o dobro para as garantidoras ali, tudo bem, mas está acontecendo, na verdade, uma cultura muito, né? A cultura de pagamento no condomínio continua ruim. E eu curto muito essa mentalidade do síndico de ele conseguir, junto com um advogado excelente de cobrança, que ele consiga mudar a cultura, né? Trazendo as pessoas para a adimplência. Se o síndico não presta essa informação à Assembleia de quanto faltou dentro do mês para pagar as contas do mês, se não fosse a garantidora, olha como seria o rombo. Mas se ele não presta essa informação, as pessoas vão achar que está tudo bem, né? Você não muda a cultura do condomínio. Então, até para trazer a consciência, trazer a informação, além de ser dever legal do síndico prestar essas informações, realmente a comunicação ela ajuda muito a mudar essa mentalidade. Concordam? Oi, Já, tudo bem? O pessoal contrata e esquece de acompanhar completamente. Gente, já tive problema. Há mais de 12 anos, né, que a gente tinha poucas empresas no Rio que trabalhavam como garantidora. Exatamente isso, quando sai, você perde completamente o histórico. E aí o condomínio começa a ter problema porque ele cobra, né? Cobra os condôminos, ele não tem um controle, ele não sabe se aquela cota está dentro do período da garantia, se não está, se ele tem o direito de cobrar. Ou seja, aí entra um escritório que também, né, que a gente sempre fala, né? A gente tem uma aula de cobrança eficiente dentro da mentoria. Na verdade, os condomínios que trabalham com a administradora, para tudo funcionar, não interessa se você é um expert, né? Você faz muito bem a sua parte, mas se você trabalha com uma administradora que não está fechada, né? O síndico, advogado e administradora ali com os extratos de inadimplência, com acompanhamento, se depois de tantos dias a administradora bloquear aquela informação, o condômino não consegue pagar aquele boleto, o síndico não recebe acordo se não for por meio do escritório, ou seja, muitas vezes quando você contrata empresas, muda síndico, sai síndico, e aí perde-se o histórico, e quando entra um advogado para fazer a cobrança real, ele cobra, ele entra lá no site da administradora, né, pede o relatório, tem lá dizendo que a unidade deve 40 mil. E mal ele sabe quais são os vencimentos desses boletos, desses recibos. E ele cobra, na verdade, até aquele período que foi cedido o crédito. E aí existe uma cobrança dupla. E aí o condomínio se ferra, né? Sofre uma ação. E aí já tenho clientes, né, que a gente defende, que ainda vai oficial de justiça lá para ele pagar em 3 dias, porque é execução, né? É execução. Então é muito complicado, Então fica esse alerta, né, pra gente levar esse valor também para os nossos síndicos, mesmo que se sirva de uma empresa garantidora, né, que antecipe a previsão orçamentária, não deixar de acompanhar a inadimplência, não perder o controle, ter esse controle planilhado, pedir relatórios, assim como a cobrança, o escritório de cobrança fornece, né? Se você tem uma empresa também garantidora, que seja isso feito de forma regular e não simplesmente,
o crédito foi cedido, então vai lá e cobra do jeito que você tem que ter esse acompanhamento, esse feedback. Muitos têm dúvida. Vamos lá. Exatamente, excelente. O Edmar está falando. O próprio custo da garantidora, né, é uma despesa ligada à inadimplência. O valor que ela cobra, quanto que ela está cobrando, né? Às vezes muita também cobrem o saldo devedor. Cobrem o saldo devedor, paga o saldo devedor e cobra um percentual de juros do condomínio. Isso é reflexo da inadimplência. Só que parece muito cômodo, né, para alguns síndicos. Não, olha, tá tudo certo, eu tô recebendo o suficiente e tá acontecendo, na verdade, uma grande catástrofe por trás. Então, gente, bora voltar. Dados da inadimplência deve constar sim, independente de você ter antecipação. Junto com isso, o condomínio conta com você, com uma cobrança realmente eficiente, fora da média. Você não é aquele advogado que trabalha com cobrança, que manda uma cartinha por mês, ou que você espera formar 90 dias de débito de cotas de condomínio para entrar com uma ação judicial, ou que você, né, você pegou aí uma carta de crédito, uma carteira de cobrança do condomínio de 200 mil e você ainda não conseguiu reverter isso em cobrança extrajudicial, em acordo extrajudicial, mas a sua atuação, na verdade, ela é diferente disso, né? Então, todo mês você manda um relatório para o síndico das suas ações, do que você fez, do status dos processos judiciais e ainda mais na prestação de contas. Você manda o extrato, você presta contas ao seu síndico também. E essa informação vem para dentro da prestação de contas, né? Você pode estar na Assembleia prestando essas informações jurídicas, judiciais, né? Junto ali com um bloco da inadimplência, então, que eu sempre gosto. Quantidade de acordos extrajudiciais celebrados, né? O quanto que veio, que a gente já mostrou no mensal, no trimestral lá, né? Que houve um aumento. Então, olha, sabe aquelas informações que estavam lá? Tá aqui o resumo de tudo isso. A gente realizou 30 acordos extrajudiciais ao longo do ano, revertemos isso em 150 mil de receita extra para o condomínio. Ingressamos com 20 ações judiciais, está aqui o status de cada uma. A unidade tal, lembrando que essa informação também é um dever do síndico, informar as unidades inadimplentes, sem expor o nome, mas prestar essa informação de forma técnica à Assembleia, né? Olha, a unidade tal, né, ainda continua com o processo, a gente ainda não conseguiu, ainda não houve composição do acordo, já houve isso, aquilo, já está em fase de sentença. Enfim, essas informações têm que ser prestadas. Então, além das despesas das receitas, entrar na parte de inadimplência, prestar contas à Assembleia sobre isso, o jurídico, né, fazer um relatório jurídico, judicial e extrajudicial da sua atuação, de como foi a atuação ao longo do ano, e principalmente se houve aí outra informação, né, procedimentos administrativos, procedimentos judiciais, autuações, notificações, toda e qualquer informação de interesse do condomínio, seguindo o que reza nosso Código Civil, ao longo do ano tem que ser prestadas às assembleias. Então, olha, a Secretaria do Meio Ambiente notificou a gente a respeito de um licenciamento ambiental, foi exigido aí, fizemos assinamos um termo de ajuste de conduta por conta disso, precisamos, ao longo do ano, a gente precisou notificar o prestador de serviço, porque nós não tivemos, né, a prestação de serviço adequada, tivemos dificuldade com essa empresa terceirizada que não estava enviando os comprovantes de recolhimento de impostos e dos benefícios de FGTS e de INSS. Nós substituímos essa empresa. O síndico precisa de assembleia para substituir uma empresa terceirizada, gente? Não, né? Desde que não importe aumento de despesas, né? E que não isso é atribuição inerente, né, do síndico. O síndico tem esse poder diretivo, poder de gerir, de contratar, de demitir, de fazer escolhas. Mas não quer dizer que ele não deva prestar contas à Assembleia dos seus atos, né? Então, isso é muito legal.
Então, olha, a gente substituiu a empresa tal, no mês tal, por conta disso, daquilo. Gente, não deixa brecha para ninguém. O síndico, mesmo que ele não continue, e você, advogado, né, que também prestou suas informações e levou essa consultoria para o síndico, não interessa, vai estar registrado ali na ata da Assembleia, né, a sua atuação, né, a sua exposição. Ou seja, é muito difícil que numa arguição judicial, como eu já tive, né, eu até compartilho uma sentença linda que eu tive de um processo ao longo de todos esses anos, de um síndico que depois de um condomínio entrou, né, após eu saí desse condomínio, renunciei por conta de situações lá, enfim, não queriam que eu tirasse férias, enfim, aí não valeu mais a pena pra mim. E depois de muito tempo, aquele síndico que entrou, infelizmente com a mentalidade bem pequenininha, aí entrou com ação contra o conselho e eu fui no meio. A sentença, a coisa corrobora isso tudo e eu coloco inclusive essa sentença no curso Condomínio na Prática. O próprio judiciário falando assim, a sentença é, na verdade, um elogio de toda a gestão, né? Dizendo que a gestão, muito pelo contrário, se deu de forma ilesa, com transparência, elogiada, as prestações de contas impecáveis, né? Com a apresentação de slides, com a exposição de gráficos. Ou seja, isso pode passar 4 anos, né? Vai vir um morador, um condômino, depois de muito tempo, vai dizer, não, isso foi lá daquele síndico lá do ano e tal, que deixou de pagar, que fez isso, que fez aquilo. E quando você puxa a ata não deixa dúvida. Todas as informações estão lá. Ou seja, gente, não termina uma gestão quando o síndico sai, né? Ou só dizer quanto entrou e quanto saiu do condomínio, né? De receita de despesas. Gerir um condomínio, prestar contas, é muito além do que dados pura e simplesmente financeiros. Vocês concordam? Muito prudente. É isso, Edmar. É prudente sempre prestar esclarecimentos, prestar informações, né? Prestar informações. Então a gente tem que sim que dizer o que aconteceu, né? Daquilo que a gente estava previsto no ano passado, quando a gente aprovou a previsão orçamentária, né? E que foram feitas as cotações e que a gente escolheu essas empresas, o que aconteceu no meio disso? A gente vai informar, dever de informação, né? De síndico. Então, olha, sobre isso, processos judiciais, procedimentos administrativos, inadimplência, tudo isso é prestação de contas. Fora isso, gente, fora isso. Lá quando a gente falou de despesas, né? Algumas despesas foram aumentadas por conta de uma obra, de um reparo emergencial, por conta de uma melhoria aprovada em assembleia. Ou seja, também eu gosto de fazer esse bloco de prestação de contas sobre as obras, sobre as melhorias patrimoniais, sobre as manutenções que foram feitas, né? Isso de forma muito, muito objetiva, né, gente? Muito objetiva, muito simples. Então, olha, foi realizadas tudo o que aconteceu, né, com patrimônio que valorizou ou que foi feito um reparo, trocamos tantas lâmpadas, não é isso, né, gente? Mas olha, no mês tal, de outubro a dezembro, nós realizamos manutenções anuais, como a gente sempre faz, né? Repintando, fazendo o calçamento, fazendo a substituição das peças em madeira, fazendo a manutenção de todos os ar-condicionados, a lavagem dos equipamentos. Aquela manutenção anual foi feita e o importe disso foi o valor tal, tá? Então, enumera os assuntos. Olha, o condomínio precisou fazer uma obra, reparou a caixa d'água, precisou fazer uma troca, também isso aconteceu no mês tal, isso importou isso daqui. Então, prestar contas também sobre obras, sobre reparo. E muitas vezes, olha só, quando essas obras elas geram cota extra, elas são, na verdade, pagas, né? A receita vem através da fixação de cota extra previamente aprovada numa assembleia. Se esse condomínio tem inadimplência, que a maior parte dos condomínios tem, né? Existe um impacto também, né, financeiro. Se você, por exemplo, às vezes aprovou uma cota extra para reparo da fachada, certo? E aí todo mês você esperava receber R$50 de cada condômino para pagar a empresa lá, né, de engenharia, que não vai deixar de receber a sua fatura mesmo que você tenha inadimplência,
certo? Não vai deixar de receber. Ou seja, mas se o condomínio tem inadimplência, ele não vai conseguir receber tudo aquilo que ele esperava para pagar a parcela mensal. E muitas vezes ele vai usar o próprio fluxo de caixa, né? Aquele caixa que ele tem ali, né, para pagar as contas, o seu fluxo, enquanto o inadimplente não paga a sua cota. Por isso que eu não gosto de cota extra, assim, sabe, gente? Muito, quando, no mínimo, assim, no máximo, repassar um pouquinho de contribuição, mas sempre considerando a inadimplência. Essa é uma das dicas aí dentro de previsão orçamentária, né? Se você tem uma inadimplência anual, uma média de inadimplência de 10%, na hora que você faz uma contratação através de cota extra, né, é de bom tom que você calcule o valor considerando pelo menos o percentual médio anual que você tem de 10%. Né? Ou seja, se a parcela da empresa são R$5.000, eu vou fazer um cálculo de 5.500, porque a inadimplência ela acontece no condomínio pelo menos em 10%. Né? Então essa é uma dica aí também, que é um outro assunto, mas eu compartilho com vocês que isso evita muito que a gente dê problema, né, na hora da arrecadação desse valor de cota extra. Então, gente, sobre o patrimônio, sobre as obras que aconteceram, né? E aí, mais um assunto, além disso tudo que a gente falou, receitas e despesas, comportamento aumentado ou diminuto de qualquer receita de despesas ou despesas, inadimplência, certo? Processos judiciais, procedimentos administrativos, autuações, tudo isso que tenha acontecido no exercício anterior. E agora, sobre o feedback, né? Outra coisa, autuações administrativas, multas, aplicações de notificações para os condôminos, né? Quantas unidades foram multadas no exercício anterior que está se encerrando? É muito legal, Por quê? Isso exorta a consciência das pessoas, né? De que, olha, o síndico atua. O síndico vai lá, ó. Então, como foi o desrespeito às regras? O que aconteceu também no mundo jurídico aí do condomínio nesse ano? E por fim, o que eu acho legal, fazendo feedback de todo o planejamento que foi traçado para o ano anterior. Então, olha, o ano anterior, vocês sabem que a gente criou um fundo patrimonial, né, para a gente conseguir fazer reparos que não estavam previstos na nossa previsão. Então, gente, o que o condomínio ganhou? Olha, ele ganhou isso, o condomínio foi valorizado, a gente conseguiu concluir a obra, fazer o fechamento do que foi o exercício. Isso é prestação de contas, né? O que a gente não conseguiu fazer? Isso aqui. Por conta do quê? Disso aqui. E aí você entra no segundo bloco, né? Saindo da prestação de contas, que já é o novo planejamento orçamentário que você vai fazer para aquele exercício. Se você for fazer a previsão orçamentária nessa assembleia também, que não necessariamente a aprovação da previsão orçamentária ela precisa ser na mesma assembleia de prestação de contas, né? Muitos acham que necessariamente tem que ser feito na mesma assembleia, mas você pode fazer, né, em continuação, ou justamente porque é uma assembleia mais demorada, que são prestadas mais informações, você já deixa consignado que em 20 dias será convocada a assembleia para aprovar o novo orçamento. E aí, independente de você fazer na mesma assembleia ou não, é muito legal que você já dê esse feedback à assembleia do que deu certo daquele planejamento orçamentário que está se encerrando, né? Está se encerrando. E já pincele, olha, inclusive a gente está projetando, apresentar para vocês, né, alguns cenários aí alternativos de orçamento, mas isso aqui que não deu certo, a gente vai tentar corrigir, a gente vai apresentar para vocês para fazer de uma outra forma. Ou você já aprova a previsão orçamentária nessa assembleia, ou em assembleia que você vai convocar logo em seguida. Gente, é muita coisa, né? Eu parece muito técnico, mas eu acho muito legal trazer isso para vocês, que a gente traz muito dentro dos cursos, da mentoria. E o valor de querer trazer isso para vocês como advogada, como atuante aí em condomínios, é porque é justamente onde carece informação, né? Isso você não vê no livro, você não vê numa doutrina, você não tem esse acesso numa pós-graduação, né? Que a gente
como eu comecei a live falando disso, né? Direito em cima de direito, teses, doutrina, evolução do condomínio no tempo, o que está acontecendo, teses doutrinárias, discussões, muita controvérsia, mas assim, o que falta de ferramenta para realmente a gente ser diferente no mercado, para a gente levar valor na nossa advocacia, na gestão do nosso condomínio. O que eu posso fazer melhor? O que eu posso acrescentar, né, de informação? Então, esse assunto financeiro, esses instrumentos, essas dicas, na realização de assembleias, o que eu posso aprender sobre realizar assembleias para levar de valor para o meu síndico que até tem dificuldade. Ele até sabe fazer muito bem, mas o que eu posso auxiliar para que essa assembleia seja mais técnica? E mesmo que ele não esteja realizando a assembleia agora, como eu posso auxiliá-lo, aconselhá-lo, né, para que ele possa aumentar a comunicação, fazer uma comunicação mais assertiva no seu condomínio? Concordam? Chegou, Tânia, a gente está já terminando, na verdade. Pessoal, eu espero que tenha sido útil. Esse é um assunto que tem muitas dúvidas, sim. O mais importante, o recado final, é que a prestação de contas do síndico, para que ele consiga prestar todas as informações numa assembleia, o que isso tem que ter por trás disso tudo, gente? Muito planejamento, né? Ele tem que realmente acompanhar o condomínio dele o ano inteiro. Ele não pode buscar essas informações vésperas de prestar contas, porque a assembleia já é mês que vem. Ele não vai conseguir. Ou seja, você alimenta, o ideal de uma gestão, né, é que ela consiga alimentar essas informações, fazer esse acompanhamento dentro do mês, planilhas, relatórios. E aí quando chega a prestação de contas, está tudo mastigado já. Infelizmente eu aprendi isso mesmo no campo de batalha, no sofrimento. Porque quando chegava-se 2 meses antes da Assembleia, a gente ficava de cabelo em pé, buscando informação, isso há muitos anos atrás. E hoje a gente já tem esse treinamento com as equipes, né, que trabalham comigo, que a gente já, olha, não, vamos acompanhar, não vamos deixar, o jurídico está mandando relatório, olha, essa autuação, alimenta ela na planilha, essa obra, cadê a planilha das manutenções anuais, o que a gente teve de diferente, enfim, arquivando isso de preferência na nuvem, né, porque para que quando o síndico sai já está tudo ali, inclusive o histórico dele. Tá, gente? Então vamos levar valor dentro da nossa advocacia, fazer diferença. Aí o mercado, ele necessita de pessoas que saibam muito além do direito condominial, né? Muito além daquilo que está na lei, muito mais do que as controvérsias doutrinárias, as reflexões, né? Enfim, que a gente realmente conte com ferramentas de valor que transforme, que facilite a gestão do nosso síndico. O que eu tenho de valor na minha advocacia que eu posso contribuir para que a gestão do síndico seja melhor, que eu leve uma informação para melhorar a gestão do síndico, transformar mesmo a gestão dele, melhorar a gestão dele, certo? Gente, tirar um print aqui da nossa live. A semana tá aí, mas não deixe, né, de pensar em condomínio. Eu digo que quanto mais a gente está obstinado, a gente tem mais clareza, mais foco, mais resultado a gente vai ter. E claro, entrar em ação, porque ninguém fará pela gente aquilo que só a gente pode fazer, que é colocar em ação, entrar em ação, colocar na prática um pouquinho que a gente aprende, tá? Senão o conhecimento, ó, ele se perde, se dissipa. Fiquem com Deus, tá? Um bom final de semana, uma ótima sexta-feira e vamos lá, gente. Um beijo!